Todos nós sabemos da importância da água para a vida do ser humano, dos animais e dos vegetais. Apesar desse conhecimento, o que se observa à medida que o tempo passa é uma escassez de água potável devido ao aumento da poluição e contaminação do ambiente. A expansão urbanística como reflexo do crescimento populacional, a agricultura com seus modernos sistemas de produção, o crescimento industrial, são fatores responsáveis pelo aumento da demanda mundial de água. Embora esse crescimento da produção busque a melhor qualidade de vida e o bem-estar do homem, o que se observa, muitas vezes, é que ele contribui para o aumento da degradação ambiental, afetando assim a qualidade dos mananciais de água. A maioria da população dos centros urbanos tem acesso à água tratada, enquanto no meio rural, geralmente, isso não acontece. Ao contrário, é comum utilizar-se aí águas de córregos, rios, represas, minas, cisternas e poços artesianos. Por isso é necessário conhecer quais são os principais cuidados que devem ser tomados ao se utilizarem essas fontes de água e quais são os riscos mais comuns de contaminação desses mananciais. As estatísticas mundiais sobre saúde pública registram a ocorrência de mais de 4 bilhões de casos de diarreia por ano. Isto está relacionado em grande parte com os problemas ambientais, em que a água de má qualidade higiênica tem uma participação importante. Poderíamos citar como exemplos comuns da falta de saneamento o despejo de lixo a céu aberto, principalmente nas proximidades dos leitos dos rios, e a disseminação de poluentes orgânicos e inorgânicos no ambiente, sem qualquer tipo de tratamento, por parte de muitas agroindústrias e fazendas de exploração animal. Portanto, a utilização de águas superficiais não tratadas e de águas subterrâneas, captadas sem os devidos cuidados sanitários, podem contribuir para o aparecimento de diarreias e de outras doenças perigosas para a saúde. Diante desta questão de tamanha importância, o CPT preparou este videocurso com a coordenação técnica do professor Francisco Cecílio Viana, da Universidade Federal de Minas Gerais, reconhecido pelos seus trabalhos comunitários voltados para a área de saúde pública. Neste trabalho serão descritas as principais fontes de água para o meio rural, como ocorre a contaminação delas, as principais técnicas de tratamento, de acordo com o tipo de fonte de captação, bem como as alternativas de tratamento de água para uso em comunidades rurais. Para produzir esse trabalho, procuramos representar desde os processos de captação e tratamento de água para uso individual até as alternativas para uso coletivo da mesma. Em muitas comunidades rurais, especialmente aquelas mais organizadas do ponto de vista político, foi possível documentar experiências que atestam a importância do trabalho solidário, ora destacando a eficiência, o baixo custo de construção e a simplicidade de manutenção dos sistemas de tratamento da água, ou, ora, destacando a capacidade gerencial de controle e gestão dos serviços comunitários de água e de esgoto. É necessário reconhecer o importante trabalho das associações comunitárias presentes no meio rural em sua luta por saneamento básico e também de algumas lideranças políticas que estão propiciando essas melhorias para este meio. A água é uma substância vital para os seres vivos. Para se ter uma ideia, aproximadamente 67% da massa do corpo humano adulto é formada por água. Em alguns tipos de plantas, ela representa algo em torno de 90% da sua constituição. Por isso, o homem, os animais e os vegetais necessitam de um constante suprimento de água para a sua sobrevivência. Não é preciso dizer que a água para o consumo precisa ser de boa qualidade. Isto quer dizer que ela deverá estar isenta de agentes contaminantes como bactérias, protozoários,
parasitas, vírus e agentes tóxicos. Aqui vale ressaltar que quando a água é de má qualidade, os chamados filtros domésticos podem não serem suficientes para purificá-la. Geralmente, as águas superficiais, provenientes de córregos, rios e lagos, necessitam passar por mais de um tipo de tratamento antes de serem cloradas ou mesmo filtradas. Deve ser considerado também que uma água contaminada, ao ser utilizada na fabricação de sucos, doces, queijos e outros alimentos, poderá provocar indiretamente surtos de toxinfecção alimentar. Portanto, é essencial que as indústrias de alimentos, tanto no meio urbano como no meio rural, disponham de água de boa condição higiênica. Isto levará a maior segurança no processo de fabricação de seus produtos e na higienização de utensílios e equipamentos. Com relação aos animais domésticos, recomenda-se que a água utilizada também seja de boa qualidade, especialmente em se tratando de animais jovens e de raças e linhagens geneticamente melhoradas, a exemplo de bovinos, suínos, equinos, caprinos, aves, coelhos e outros. Nesses casos, além do aumento dos casos de diarreias e da taxa de mortalidade, as doenças veiculadas pela água contaminada poderão provocar nos animais domésticos outras importantes perdas econômicas, como, por exemplo, o aumento dos gastos com medicamentos, o atraso no crescimento e no ganho de peso dos animais. A água pode ser proveniente de mananciais superficiais e subterrâneos. Águas superficiais são aquelas que se encontram constantemente escoando a céu aberto, sobre a superfície do solo, como acontece com córregos, cachoeiras e rios. São também chamadas de águas superficiais as lagoas, açudes ou represas, muito comuns nas propriedades rurais. Já as águas subterrâneas podem ser do tipo rasas ou profundas. As rasas são aquelas obtidas de nascentes, como, por exemplo, as minas, os poços rasos, comumente chamados de cisternas, enquanto que as subterrâneas profundas podem ser derivadas de poços artesianos e semi-artesianos. Independente da fonte de água ser superficial ou subterrânea, ela deverá ser de boa qualidade e em quantidade suficiente para atender ao consumo das populações humanas e animal. Estima-se que o homem necessita entre 2 a 2,5 litros de água por dia, incluindo-se neste consumo a água presente nos alimentos ingeridos. Entretanto, para satisfazer todas as suas necessidades, o consumo humano varia de 100 a 200 litros ao dia. Nesta tabela estão apresentados alguns valores médios de consumo diário de água. Outras atividades do meio rural também exigem grande volume de água, como é o caso da irrigação, por exemplo. Para se ter uma ideia, em uma área de 100 hectares cultivada com feijão, gasta-se em média 400 milhões de litros de água por safra, o que equivale a um consumo diário de 50 mil litros. Entretanto, de acordo com a legislação brasileira, o primeiro uso da água deve ser destinado ao consumo humano e animal, o que também representa uma grande demanda. Tomando-se como exemplo o valor de 150 litros por pessoa para o consumo médio diário de água, verifica-se que no Brasil são necessários 24 bilhões de litros de água por dia para atender a uma população de 160 milhões de habitantes. Bem, diante de números tão expressivos como esses, é natural o surgimento de perguntas, como: de onde vem tanta água? Existe possibilidade de, no futuro, vir a faltar água para a humanidade? Como é que a água utilizada na indústria, na agricultura ou nas nossas casas retorna para a natureza? Para responder a questões como estas, você precisa entender os processos do ciclo hidrológico. A água é a substância mais abundante e reciclável que existe na Terra, representando mais de 2/3 do volume total do planeta. As águas dos oceanos, rios, represas e as águas de degelo, ao serem aquecidas pelos raios solares, retornam à atmosfera sob a forma de vapor d'água. Há também liberação de vapor d'água para o ambiente pela superfície das folhas das plantas, pela pele e pela respiração dos animais, cujo processo é denominado de transpiração.
Na atmosfera, o vapor d'água é arrastado pelo vento, passando por regiões bastante frias, nas camadas mais elevadas da atmosfera, onde as temperaturas se encontram bem abaixo de zero. Isto causa um choque térmico, levando à formação de gotículas e de minúsculos cristais de gelo, que se agrupam formando nuvens. Daí, a água poderá retornar à Terra na forma de chuva, granizo ou neve. Ao atingir a superfície do solo, parte da água escoa superficialmente, indo abastecer os rios e, posteriormente, os oceanos. A outra parcela infiltra-se pela superfície do solo. Daí, uma parte fica retida nos poros do solo, podendo ser absorvida pelas raízes das plantas e, novamente, lançada na atmosfera pela transpiração. A outra parte infiltra-se mais profundamente no solo, indo alimentar os lençóis d'água, que irão formar as minas, poços rasos, poços semi-artesianos e artesianos. Assim, podemos dizer que o volume da água existente no planeta Terra é praticamente constante, mas que se encontra em permanentes transformações. Este volume de água é suficiente para suprir todas e quaisquer necessidades que venham a ocorrer, tanto por parte do homem como dos animais e dos vegetais. Normalmente, as fontes de águas superficiais atendem às exigências de quantidade, mas não da qualidade. Isto é fácil de perceber quando observamos que os rios e córregos, por exemplo, ao percorrerem grandes distâncias, estão sujeitos a diversos tipos de contaminação e poluição provenientes do ambiente. As fezes e urina dos animais, carcaças de animais mortos, lixos abandonados no ambiente pelo homem, material orgânico existente na superfície do solo, são os principais contaminantes das águas superficiais. Mesmo que essas fontes de contaminação se encontrem distantes dos leitos dos rios ou dos reservatórios, ainda há riscos de contaminação. Na ocasião das chuvas, esse material poderá ser arrastado pela enxurrada até as partes mais baixas do terreno, atingindo assim as águas superficiais. É muito comum no meio rural a utilização de canais abertos, sem revestimentos, popularmente chamado de regos, para conduzir a água desde a fonte de captação até o local onde ela será utilizada. Esses canais aumentam ainda mais as possibilidades de contaminação da água, pois eles são construídos geralmente em nível ou com pequenas declividades, em sentido transversal às encostas. Dessa forma, os agentes contaminadores terão maiores possibilidades de atingir a água. O agravante poderá ser ainda maior quando a fonte de captação de água estiver localizada muito próxima das lavouras. Em geral, nesses locais, são feitas aplicações pesadas de adubos, de inseticidas, fungicidas e herbicidas. Esses produtos poderão entrar em contato com a água, causando a sua poluição química. Em alguns locais, a situação é tão crítica que o mesmo manancial usado para o consumo humano e animal recebe também os resíduos da exploração animal e agrícola, tornando suas águas totalmente comprometidas e impróprias para o uso doméstico ou para consumo animal. As fontes de águas subterrâneas, ao contrário, normalmente são de melhor qualidade, pois o solo atua como um sistema de filtragem natural. Enquanto a água vai penetrando no solo, boa parte das impurezas de natureza orgânica vão sendo retidas. Desta forma, quando a água atinge os lençóis subterrâneos, ela já terá características, em geral, satisfatórias do ponto de vista bacteriológico. Entretanto, o solo não constitui uma barreira para substâncias ou elementos de natureza química, como adubos químicos, defensivos agrícolas, ferro, chumbo, mercúrio, dentre outros. Produtos como estes podem ser encontrados no solo e na água a grandes profundidades. Por isso é que se torna importante escolher bem o manancial e conhecer as condições de ambiente ao seu redor. Mesmo nos locais em que a água de origem subterrânea apresenta boa qualidade, é necessário tomar alguns cuidados básicos no processo de captação, para que não haja contaminação externa. As minas não protegidas e os poços freáticos rasos, sem proteção adequada, interna e externamente, podem ter suas águas facilmente contaminadas. Independente da água ser de origem superficial ou subterrânea, uma vez contaminada, as consequências poderão ser danosas. Doenças como tifo,
leptospirose, verminose, colibacilose, viroses gastrointestinais. São apenas alguns exemplos de riscos à saúde do homem e dos animais. Portanto, para que apresente boa qualidade, a água deve passar por um conjunto de etapas que se inicia pela escolha do manancial, seguida de processos adequados de captação, condução, tratamento, armazenamento e distribuição adequada. Podemos definir manancial como sendo qualquer local em que exista água que possa ser extraída para ser utilizada. Assim, as águas contidas por barragens como as represas, as que se encontram sempre escoando sobre a superfície do solo, como os rios, e as subterrâneas, obtidas diretamente do lençol freático, são exemplos de mananciais de água. Geralmente, as águas superficiais demandam maior investimento para sua depuração, mas, em contrapartida, possibilitam o atendimento de grandes demandas, enquanto as águas subterrâneas geralmente são de boa qualidade, apresentam vazões variáveis e, no caso de poços semi-artesianos e artesianos, o elevado custo de captação tem sido o fator mais limitante. Há casos de poços profundos que apresentam, no entanto, grandes vazões e, por essa razão, se tornam econômicos a médio prazo. Na escolha do manancial, deve-se ter o especial cuidado de avaliar a proteção ambiental em torno da fonte de água. Assim, deve-se verificar a existência de fontes de contaminação por resíduos orgânicos procedentes de fazendas e agroindústrias próximas, o uso indiscriminado de agrotóxicos na área de entorno da fonte selecionada, a existência de mata ciliar protetora, as possibilidades de erosão e de inundação em caso de construção de poços subterrâneos próximos a rios e córregos. Além desses cuidados, é preciso avaliar a vazão das fontes superficiais no período da estiagem e no período das águas. Deve-se considerar, quando se dispõe de mais de um manancial, o custo total do sistema, desde a captação inicial até os gastos finais de manutenção. Recomenda-se ainda fazer uma proteção em torno da fonte contra a entrada de pessoas estranhas e de animais de médio e grande porte. Em alguns casos, é necessário avaliar previamente a condição de potabilidade da fonte através de exames laboratoriais. Dando prosseguimento ao que disse o professor Francisco, vamos falar agora sobre os principais cuidados para se obter uma água de boa qualidade. Primeiro vamos falar sobre as fontes subterrâneas de água, iniciando-se pelas minas ou nascentes. Elas podem ser classificadas segundo o tipo de terreno em que estão situadas. Nos terrenos inclinados, as nascentes são geralmente do tipo encosta, e nos terrenos planos e úmidos predominam as nascentes do tipo difusa. As nascentes de encosta, típicas de regiões montanhosas, são mais fáceis de serem captadas, propiciando condições mais seguras frente aos riscos de contaminação. Já as do tipo difusa, ao contrário, são mais difíceis de serem captadas e são mais expostas à contaminação do ambiente, no momento em que escorrem sobre o terreno. Aqui temos uma nascente de encosta, que é utilizada para abastecimento de água de uma residência rural. À primeira vista, esta pode parecer uma fonte de água de boa qualidade. Entretanto, ela não possui nenhum tipo de proteção contra a poluição ambiental. Aqui, os animais poderão facilmente beber água direto na fonte. Folhas, excreções de pássaros e de outros animais poderão atingir e comprometer a qualidade da água. Esta outra nascente de encosta, entretanto, já oferece todas as condições de proteção contra contaminações externas. A proteção do olho d'água feito com manilhão de concreto e a tampa superior, também de concreto, dão a proteção necessária contra contaminações externas. Nesse esquema estão apresentados os detalhes técnicos para se obter proteção adequada de uma nascente do tipo encosta. Após identificar o chamado olho d'água,
que é o ponto em que a água do lençol subterrâneo brota, introduz-se nesse local um cano galvanizado de 60 a 100 milímetros de diâmetro, com perfurações em suas extremidades, para se obter a água em sistema fechado. A água obtida será drenada até uma caixa de alvenaria e daí para o local de consumo. Esta caixa deve ter as paredes de alvenaria devidamente revestidas com argamassa de cimento e areia, nas proporções de 3 medidas de areia para 1 de cimento. As paredes, que deverão ficar distantes do olho d'água aproximadamente 50 centímetros de cada lado, deverão possuir uma altura total de 90 centímetros, sendo 40 centímetros abaixo da superfície do solo. Sobre as paredes, coloca-se uma tampa, que deverá ser preferencialmente de concreto armado. Aqui temos um caso particular de captação de água em uma nascente de encosta. Como você pode ver, trata-se de um manancial de vazão elevada durante todo o ano, que nasce em uma parte bastante elevada do terreno. Por isso, não foi necessário a construção da caixa de armazenamento no local de captação, e assim a água é diretamente conduzida por tubulação de PVC de 100 milímetros de diâmetro até a sede da fazenda. A água dessa nascente produz uma vazão de 280 mil litros por dia e é usada para a bebida de animais, higienização de todo o sistema de ordenha mecânica, limpeza das instalações, ficando a sobra para atender a outros setores da fazenda. Agora vamos mostrar duas situações diferentes para a captação de nascentes difusas. Neste primeiro caso, foram construídos pequenos canais na forma de espinha de peixe, na região onde a água brota. Estes canais conduzem a água até o canal central, aproveitando-se praticamente toda a água da nascente. Em seguida, foi construída uma pequena barragem de concreto para a contenção da água. Desta barragem, sai uma tubulação de PVC de 100 milímetros de diâmetro, responsável por conduzir a água até a sede da fazenda. Como você pode observar, em situações como estas, aproveita-se praticamente toda a água da nascente, mas ela fica exposta aos riscos de contaminações ambientais. Neste outro caso, a captação da água em uma nascente difusa é feita a uma profundidade em torno de 40 centímetros, proporcionando assim melhor qualidade da água. Isto é feito instalando-se tubos de PVC de 100 milímetros de diâmetro, perfurados com broca fina, a uma profundidade em torno de 40 centímetros da superfície do solo. Ao redor desses tubos coloca-se uma camada de